Endereçamento IP. Visão rápida. Pessoal, quando nós pensamos em endereçamento de rede, claro, já falamos do endereçamento MAC, que oferece um endereço físico, mas não informações sobre a localização da rede ou mesmo em que LAN ela está situada. Ela não tem algum parâmetro que te informe exatamente onde está aquele dispositivo. Ou seja, ela é um endereço que não te dá precisão. Perfeito? Então, para isso, né, é um endereço interessante desde que você esteja numa rede local, né? Ou seja, um switch ele consegue trabalhar bem com isso. Mas pensando em internet, a gente precisa de algo mais escalável, algo que a gente consiga identificar exatamente onde está o equipamento. Perfeito? Algo que você possa, por exemplo, vamos pensar de maneira um pouco mais técnica. Um roteador, que é o que vamos utilizar na internet, ele trabalha com uma tabela. Essa tabela, se por exemplo fôssemos utilizar o endereço MAC, seria gigante. Para ele conseguir encaminhar corretamente as informações, eu chuto aqui, sei lá, a tabela dele aqui teria que ter, sei lá, 100 milhões de endereços. Isso seria impraticável. Não teria processamento e memória RAM, equipamento que desse solução nisso. Por quê? Você até conseguiria, né, em teoria, mas a demora que isso ia ocasionar seria gigantesca. Então a gente precisa achar uma forma de conseguir endereçar isso de maneira mais inteligente. É por isso que o protocolo IP, Internet Protocol, oferece uma solução de endereçamento global através da incorporação de um endereço que identifica o computador na rede local. Então nós temos essa respectiva nomenclatura aqui, né? Que é o endereço IP. E esses números de endereço IP eles são atribuídos por um órgão chamado IANA. A IANA o que seria? A Internet Assigned Number Authority, que é a autoridade, aí, a agência que atribui endereços IPs para as redes de computadores. Então, cada localidade tem uma, né? A África tem uma autoridade específica, que é a AFRINIC, né? A América Latina tem outra, que é a LACNIC, a Europa tem outra, a Ásia tem outra, a América do Norte tem outra. Tudo bem? Então, essas agências cuidam dos endereços IPs. E esses endereços são classificados em dois: os IPs versão 4 e versão 6. O IP versão 4 hoje ele já está não em desuso, mas está praticamente esgotado, mas ambos são suportados pelos sistemas operacionais modernos. Então, hoje você tem essas duas abordagens, tanto o IP versão 4 quanto o IP versão 6, sendo o IP versão 4 o endereço de 32 bits. É um endereço, pessoal, hoje que ele suporta, né, o uso de aproximadamente 4 bilhões de endereços IP. Essa quantidade de endereços pode parecer muito, mas pensa bem comigo. Veja você. Você, por exemplo, deve ter em suas mãos um smartphone. Talvez tenha um notebook. Talvez também tenha um tablet. Então, se o mundo hoje tem aproximadamente 7 bilhões de habitantes e digamos que metade dessa população tem acesso a um dispositivo, você já viu que praticamente estourou, né, a quantidade de endereços possíveis. Claro, existem formas de você economizar esses endereçamentos, que nós vamos ver posteriormente. Tudo bem? Mas vejam que é uma quantidade que pode ser considerada pequena. E o endereço IP versão 4 é dividido em partes de 8 bits, sendo que esses 8 bits têm um intervalo aí de 0 até 255. Perfeito? Já o IP versão 6, ele já tem uma quantidade aí bem maior, né? Ele foi feito para realmente não se esgotar tão facilmente. Se nós estamos falando aqui no IP versão 4 de 4 bilhões, no IP versão 6, nós estamos não falando de bilhões mais, nós estamos falando na faixa de 1
decilhão. Você pode se perguntar, né? O que é um decilhão, Bruno? Vamos lá. Bilhão. Né? Tem milhão, né? Tem bilhão, trilhão, quadrilhão, quintilhão, sextilhão, septilhão, octilhão, nonilhão, dectilhão e decilhão. Pessoal, é coisa pra caramba. É muita coisa. Um cálculo que eu vi recentemente em um blog, de maneira informal, né? Que se você tiver aproximadamente 7 bilhões de habitantes na Terra, com o IPv6, você consegue endereçar aproximadamente 30 octilhões de endereços para cada pessoa. Ou seja, realmente eu acho que não vai faltar, né? Não no intervalo de tempo tão curto. Enfim, e você consegue ver esse crescimento do IPv6 através do site do Google, né? Você tem o Google, ele tem essas estatísticas do crescimento do IP versão 6. Vamos dar uma olhadinha? Então, se você vier, por exemplo, aqui no Google e digitar, por exemplo, IPv6 Stats, botar Google. O Google aí te mostra, se você clicar no primeiro resultado, estatísticas sobre a adoção do IP versão 6 no mundo. Então vejam aqui, né? Eu tenho hoje, aqui em 2018, aproximadamente 20 e pouquinho por cento do uso do IP versão 6. Então, você já tem 20% ou mais de IP versão 6 implantado no mundo. E você pode vir nessa aba aqui, a adoção do IPv6 por país, e o país que estiver mais em verde é o país que está implantando com mais velocidade em relação aos outros. Por exemplo, o Brasil, já temos aí 25% de adoção do IP versão 6. Tudo bem? Claro que países mais avançados, né, como os Estados Unidos ou até mesmo o Japão, deve ter uma alteração, né, mais rápida. Até que nesse caso o Japão nem tanto, né? Mas os Estados Unidos certamente, assim como a Alemanha. Então você consegue ter aí uma noção dessa expansão do IP versão 6. Estima-se que essa migração seja feita até mais ou menos 2024. Até lá você vai ter toda a implantação do IP versão 6.